Olá, como vai você? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma dica. E a minha dica de hoje é: não reclame, respire. A reclamação faz a gente usar muito do nosso tempo. E não é só tempo físico. Eu não sei se eu já contei para você que o tempo que a gente tem nesta vida é a única moeda que tem valor. A única. E muitas vezes nós jogamos fora esse tempo, nós desperdiçamos minutos, às vezes dias inteiros, com uma reclamação mental, com alguma coisa que a gente não concordou, não aceitou, achou errado. Você já reparou isso? É impressionante como a gente tem essa capacidade de reclamar. Você sabia que mapearam pessoas de muito sucesso, líderes por muitos anos, e nesse mapeamento, descobriram que líderes e pessoas de muito sucesso não reclamam. Não usam o tempo delas para reclamar. Ok, isso aconteceu, elas focam na saída e na solução. Muitos de nós focamos no drama, porque entramos na vitimização. E aí nós temos que contar, recontar, trecontar, porque isso vai nos dando fôlego e vai mostrando como a gente estava certo e o outro estava errado. E como é que a gente deveria... Ai, gente, é demais isso. Então, não reclame, respire. Mesmo porque não é só o seu tempo que você usa para reclamar. Você usa áreas neurais, áreas do seu cérebro muito importantes, que poderiam estar sendo usadas para outras coisas, para você construir positividades e construir soluções. Nós funcionamos conforme o nosso relato. Na medida em que vamos nos contando uma história, nós vamos acreditando nela. Bom, se você é uma pessoa que reclama muito, você vai acreditando que você é vítima, que existe injustiça nesse mundo, que as coisas não têm conserto, que você é fraco o bastante porque não dá para ir contra isso ou aquilo, que a sua única arma é reclamar. Então, você vai se contando essa história e vai usando áreas úteis do seu cérebro quando você poderia estar contando uma história de sucesso, de realização, de conserto, de solução, de saída para o problema. Problemas existem sim, e eu sempre brinco nas minhas palestras que acontecimentos acontecem. Agora, o que é que você vai fazer com eles? Muito bem. A casa caiu. O que você vai fazer? Você vai ficar reclamando porque a casa caiu? Quanto tempo você vai ficar reclamando e olhando para os escombros? O que você vai fazer diante dos escombros? Qual é a sua organização? Como é que você vai sair disso? Ela caiu. E agora? Tá caída no chão, não sobrou um pedacinho, não sobrou um tijolo em pé. E é disso que eu tô falando. Existem situações que a gente não tem o menor controle. Agora, ficar falando mal, ficar reclamando e dizendo que isso é uma injustiça, que isso não devia ter acontecido, que isso blá 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 blá, desde uma bobagem até nós nos encontrarmos com alguém no elevador e falarmos bom dia ou boa tarde, enfim, falarmos, nossa, que calor, né? Ou ao contrário, dizer, meu Deus, tá um frio hoje, né? Que pode ser um aquecimento de conversa? Pode, mas também pode ser um hábito de reclamar. E aí a gente continua. Você viu o edifício que pegou fogo lá em Londres? Então, e você viu aquele acidente que aconteceu agora aqui na avenida, 2, 3 quilômetros da nossa casa? Você soube que teve aí um assalto e a gente continua com isso. Gente, para que serve a gente repetir essas notícias? Já não basta os nossos jornais só falarem disso? Ou nós estamos falando da política, que tá uma sujeira, ou estamos falando que matou... deu tiro, aconteceu, caiu, sujou, quebrou. Eu tava brincando
ontem eu estava assistindo o jornal com a minha mãe e eu estava brincando com ela dizendo, olha mãe, quantos minutos nós estamos aqui na frente da TV só ouvindo asneira. Ninguém veio me perguntar que trabalho legal que eu faço. Eu ando por esse Brasil afora, gente, como tem gente interessante fazendo coisas muito bacanas. Você deve ser um deles. Algum repórter foi aí pegar, querer saber como é que você vive, o que você faz, como é que você soluciona os seus problemas, como é que você dá conta da tua vida? Então, não, só ficam falando coisas e a gente fica repetindo. Você viu o que falou no jornal e blá, 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 blá? Não. Ai, outra dica que eu te dou, maravilhosa, não reclame, respire. Vamos fazer uma experiência? Claro que eu sou doida pelos 21 dias, vamos fazer uma experiência, 21 dias sem reclamar, só na respiração. Quem sabe a gente aprende a respirar e volta ou valida o nosso sucesso. A questão não é só perder nosso tempo, a questão é perder neurônio. Nós estamos perdendo, nós usamos áreas do nosso cérebro que passam a ser inúteis quando reclamamos. Nós acreditamos na história que contamos. E que história você quer se contar? A história de fracasso? A história de uma vizinhança perigosa? A história de que você tem que viver prestando atenção e tomando cuidado? A história que... Qual é a história que você precisa ouvir? Que história você precisa para viver bem? Eu quero me contar histórias bacanas. Então, eu me conto histórias bacanas. Deixa eu te falar. O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade, o que é imaginação. E ele generaliza tudo. Se você ficar preocupado com os crimes, com a política, você vai ficar preocupado com a vida num todo. Se você se contar histórias de positividade, de sucesso, de alegria, de bem-estar, você vai estar assim com a vida como um todo. O que é que você vai escolher? Bom, primeiro passo, não reclame, respire. Até a próxima.